Poucos textos escritos no calor de uma era tão sombria quanto o nazismo mantêm tamanha relevância quanto a reflexão do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer sobre a estupidez, redigido enquanto estava preso por se opor ao regime de Adolf Hitler. O pensamento de Bonhoeffer não apenas denuncia as engrenagens ideológicas do totalitarismo, como também oferece um diagnóstico moral e social inquietante. A estupidez é mais perigosa que a maldade. Não se trata de uma ofensa vulgar, nem de uma crítica genérica à ignorância. Para Bonhoeffer, a estupidez é uma força ativa e destrutiva que corrompe a consciência coletiva, enfraquece a resistência e transforma sociedades inteiras em instrumentos de tirania. Esta teoria da estupidez é, portanto, uma advertência urgente e profunda que fala não apenas da Alemanha nazista, mas de qualquer época em que a passividade, a desinformação e o conformismo ganham espaço. Neste texto, vamos explorar com profundidade o alerta de Bonhoeffer, relacionando-o com os tempos atuais, refletindo sobre sua origem, suas implicações filosóficas e políticas, e sobre como resistir a essa ameaça silenciosa e devastadora. Quem foi Dietrich Bonhoeffer? Antes de mergulharmos em sua teoria, é necessário conhecer seu autor. Bonhoeffer foi um teólogo luterano, nascido em 1906 na Alemanha. Com uma mente brilhante e alma inquieta, desde jovem se destacou por sua capacidade de unir teologia, ética e ação prática. Durante a ascensão de Hitler, Bonhoeffer se posicionou contra o regime nazista com coragem incomum. Ele foi um dos fundadores da Igreja Confessante, uma dissidência protestante que resistia ao controle do governo sobre as igrejas. Mais tarde, envolveu-se em uma conspiração contra Hitler, o que o levou à prisão e, posteriormente, à execução por enforcamento em abril de 1945. Poucas semanas antes do fim da guerra. Mesmo diante da morte, Bonhoeffer não recuou em seu compromisso com a verdade e a justiça. Seus escritos, especialmente as Cartas da Prisão, tornaram-se documentos poderosos de resistência espiritual, intelectual e moral. A teoria da estupidez. O que Bonhoeffer observou. No centro de sua reflexão, Bonhoeffer faz uma distinção incisiva. A estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. Isso porque, enquanto a maldade pode ser desmascarada, enfrentada e isolada por meio da razão e da indignação moral, a estupidez é impermeável a argumentos, evidências ou apelos éticos. Segundo ele, uma pessoa estúpida não é necessariamente desprovida de inteligência ou educação. A estupidez descrita por Bonhoeffer não é uma condição natural do indivíduo, mas uma forma de alienação social que o torna incapaz de pensar por si mesmo. Nas palavras do teólogo, quando se observa de perto, torna-se evidente que a estupidez não é um defeito intelectual, mas um defeito humano, ou seja, trata-se de uma falha no discernimento, na autonomia do juízo. É o resultado de um processo coletivo, em que o indivíduo deixa de ser agente de suas ideias e se torna apenas um eco do pensamento dominante. A estupidez como fenômeno social. Bonhoeffer observou que a estupidez floresce em determinadas condições históricas, especialmente em tempos de agitação social, instabilidade política e domínio ideológico. Em tais contextos, a massa se torna vulnerável a discursos simplistas, à repetição de slogans, à propaganda emocional. Esse fenômeno é perigoso porque, ao contrário do mal, que muitas vezes atua nas sombras, a estupidez se manifesta à luz do dia, com orgulho, com convicção e com aparência de virtude. O estúpido não se reconhece como tal.
Ele acredita piamente que está certo. Ele repete ideias sem compreender. Defende causas que não entende. Ataca adversários que nunca analisou. A consequência disso é devastadora. A verdade perde seu valor. O debate se torna impossível. E a razão é substituída por um jogo de forças emocionais e irracionais. A sociedade entra em um ciclo de emburrecimento coletivo. O estúpido é perigoso, porque acredita no que diz. Bonhoeffer aprofunda sua análise ao dizer que o estúpido é diferente do mentiroso. O mentiroso sabe que está mentindo. O estúpido não. Ele realmente acredita no que diz. Mesmo que seja absurdo, mesmo que seja desmentido por fatos. Isso torna qualquer tentativa de argumentação racional inútil. O estúpido vive em uma bolha de certezas fabricadas, reforçadas por sua bolha social, por líderes carismáticos ou por ideologias totalizantes. Ele não é capaz de se libertar por conta própria. E mais ainda, resiste violentamente a qualquer tentativa de libertação. Bonhoeffer escreve: numa conversa com ele, nota-se que se está lidando não com a pessoa em si, mas com slogans, palavras de ordem, fórmulas que se apossaram dele. Esse diagnóstico é assustador, porque revela que a estupidez não é uma questão de inteligência, mas de colonização da consciência. Estupidez e totalitarismo, uma aliança estratégica. O totalitarismo não sobrevive sem a estupidez coletiva. Bonhoeffer viu isso de perto. A ascensão de Hitler não foi apenas produto da maldade de um homem, mas da conformidade de milhões que aceitaram calados, ou mesmo celebraram, as atrocidades. A estupidez, para o poder tirânico, é um ativo estratégico. Um povo incapaz de pensar criticamente não questiona, não resiste, não age. Ele segue ordens, repete discursos, aceita absurdos como verdades. Bonhoeffer reconheceu esse padrão. Regimes autoritários cultivam a estupidez como forma de controle. Eles simplificam a linguagem, demonizam o pensamento crítico, deslegitimam a imprensa, ridicularizam intelectuais e promovem líderes que apelam à emoção em vez da razão. É por isso que, para ele, a luta contra a tirania passa necessariamente pela luta contra a estupidez. Como resistir à estupidez? Bonhoeffer sabia que a estupidez não se combate com zombarias ou insultos. Pelo contrário, esse tipo de ataque só reforça o sentimento de identidade do estúpido com seu grupo ideológico. A resistência, segundo ele, começa por reconstruir o indivíduo enquanto ser pensante e ético. Isso exige paciência, educação real, não apenas escolarização, fortalecimento da consciência, da responsabilidade pessoal, da coragem moral. Mas ele também foi realista. Em certas circunstâncias históricas, só uma crise profunda pode quebrar o domínio da estupidez. Ele escreveu: a única forma de superar a estupidez é por meio de um ato de libertação interior. Até que isso aconteça, nada pode ser feito. Isso significa que o despertar da consciência é um processo interno e voluntário. Nenhuma imposição externa é suficiente. É preciso que a pessoa queira ver, queira ouvir, queira pensar. Reflexão. Atual. Bonhoeffer, no século XXI. O alerta de Bonhoeffer soa com força especial no século XXI. Vivemos uma era de informação abundante, mas também de desinformação viral. O conhecimento está à distância de um clique, mas a capacidade de discernir se esvai entre memes, polarizações e narrativas manipuladoras. A estupidez, hoje, não é apenas ignorância. É preguiça intelectual, militância cega, recusa ao diálogo. É a reprodução automática de frases feitas, a confiança absoluta em líderes populistas, o ódio ao diferente, o desprezo à complexidade. Bonhoeffer nos ensina que resistir a isso exige mais do que ser inteligente.
Exige ser íntegro, ético e responsável. É uma luta moral, não apenas cognitiva. É necessário ter coragem de pensar por si, de duvidar, de reconhecer erros, de buscar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. A estupidez como ameaça moral. Ao final, o alerta de Bonhoeffer sobre a estupidez não é apenas uma análise política, é um chamado à vigilância da alma. Ele nos convida a observar não só o mundo ao redor, mas também dentro de nós. Todos estamos sujeitos à tentação da estupidez. Quando preferimos a resposta fácil à reflexão difícil, quando aceitamos ideias sem questionar, quando nos acomodamos em bolhas de conforto ideológico, o verdadeiro combate à estupidez começa no espelho. Começa quando escolhemos a lucidez ao invés da ilusão, a razão ao invés do fanatismo, a escuta ao invés da repetição. E, sobretudo, quando compreendemos que ser livre exige mais do que querer, exige pensar.